Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Dois ou Mais. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, aí ele estará. A gente não pôs essa cadeira pra isso, tá? Acabei de inventar. Mas, amor, Oi. qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, o casamento não é pra você. E agora? E agora? E quem não casou já era, então? Fique solteiro para sempre. Já dizia Paulo. Já Será? dizia Paulo. Melhor ficar solteiro do que casar. Bom, hoje a gente queria conversar sobre por que o casamento não é pra você. E eu acho que não é no sentido que você tá pensando aí do outro lado. Que a gente fez muito curso de ganchos da internet. Mentira. Super, eu sou a menina do marketing. Mas a gente queria falar sobre o casamento não ser pra você no sentido de o casamento ser pra servir o outro e não você mesmo. Acho que muitas vezes a gente pensa e idealiza um relacionamento como se a gente fosse... baseado no que a gente é bombardeado a vida inteira, né? Então, novelas, filmes, desenhos, e sempre a gente visualiza um momento em que o casal tá tendo um tempo muito maravilhoso, muito feliz, é tudo algo muito bonito, né? Pintado ali, e você fala assim, pô, eu quero isso pra mim. E é legal porque acho que mulher e homem, normalmente, na sua grande maioria, eles tendem a romantizar o casamento de formas diferentes. Sim. Eu, como mulher, eu tinha essa ideia de amor hollywoodiano. Que eu finalmente ia ser feliz e que meu marido ia me amar com tudo que eu tenho, com os meus defeitos, e que ele ia acolher, e que ele ia fazer gestos românticos enormes todos os dias e tal. Mas eu acho que não é tão assim pros meninos. O que os meninos, na sua perspectiva, enxergam do relacionamento romântico? Eu não sei, eu acho que existe um pouco de romantização hollywoodiana também. Eu acho que eu tive um pouco isso, e acho que tem várias pessoas que têm também essa questão desse relacionamento em que, da mesma forma que a mulher, ela visualiza ali o homem e tal, a gente também visualiza aquela mulher que tá sempre muito bem vestida, sempre muito bem arrumadinha, que sempre respeita o marido perfeitamente, que tá fazendo de tudo para deixar ele feliz, Sim. né? Ou mesmo a gente tem as experiências de ver donas de casa e pensa assim, nossa, ela vai cuidar da casa, não sei o que e tal. Ou mesmo em termos de beleza, né? Porque acho que o homem ele é muito mais atraído de forma... ele tem muito Visual, mais né? visual, dificuldades com a sexualidade, né? Então, eu imagino que, e eu passei por isso também, a beleza é algo que pega muito a atenção do homem, né? Nossa, eu quero uma mulher gata, desse jeito, assim, toda produzida, com corpaço. Então isso acaba... Ainda bem que você conseguiu a sua, né, amor? Mas a minha é linda, com corpaço também. Mas, amor, conta aí pro pessoal, quando foi que você percebeu que o casamento não era sobre você? Isso é uma coisa que você já sabia antes? Você aprendeu depois de casado? Como foi? Isso é uma coisa que definitivamente eu sabia aqui, antes. E é uma coisa que a gente acaba aprendendo na igreja, quando a gente lê a Bíblia. Por exemplo, em Efésios 5, que fala sobre o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Sim. Sobre você se doar da mesma forma que Cristo se doou. E se você for olhar para Jesus como um exemplo, ele deu a própria vida. Então, o que são os meus sacrifícios? Eu ainda não doei minha vida para você. Sim. Então, eu tenho muito espaço para crescer. Só que aqui dentro, eu acho que foi ao longo do tempo que isso foi caindo a ficha. E especialmente nos últimos meses que a gente teve um momento complicado e relacionado à gravidez, e a gente pode contar esse outro vídeo também. Eu acho que isso ficou muito mais claro para mim, sobre o quanto eu estava ali para te servir. Sim. Principalmente porque você estava precisando, mas depois que tudo passou, eu penso, cara, se quando ela estava mal, Jesus me capacitou para servi-la, e isso foi bom, o mesmo Jesus ainda habita em mim, então ele me capacita a servi-la, mesmo que você esteja bem, né? Às vezes a gente olha para você, você tem duas mãos, dois pés,
por que você não vai lavar a louça? Não é? Sim. Então, mas e aí, eu também? Será que eu só vou lavar a louça quando você estiver doente? E não puder? Não é bem assim. Então, o que a gente tá falando aqui, basicamente, é o que o casamento é uma série de sacrifícios, né? O tempo todo. E que não é centrado no eu. Eu ouso dizer que a maioria dos casamentos não tem um final feliz. Porque as pessoas estavam pensando mais em si mesmas do que no outro. Ou porque elas têm uma medida de... E quando eu digo elas, a gente também sofre Sim. essa tentação todo dia. Uma medida de que o nosso sacrifício vai até um certo ponto. Poxa, se eu tô aqui fazendo sacrifício, eu não tô sendo correspondido. A pessoa que não tá me sacrificando nada por mim, Sim. até que ponto eu devo aguentar? E aqui tem vários problemas que podem acontecer. A gente não tá falando de violência doméstica, nem problemas mais pesados que podem exigir que seja melhor a separação. Sim. Por preservação, mas estamos falando aqui de um relacionamento, entre aspas, normal. Duas pessoas que se amam, casaram, vivem na mesma casa, se respeitam, mas tem sempre aquela expectativa. Eu fiz alguma coisa, cadê a coisa que ela fez também? Eu fiz outra coisa, cadê aquela outra coisa que ela não fez? Como se fosse uma série de pontos que você vai ganhando, acumulando ao longo da jornada. E aí a gente fica medindo. Eu acho que o Matheus tá com mais pontos, vou ter que fazer alguma coisa. Também tem o outro lado, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Ele tá fazendo tanto por mim, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. E vice-versa. Nossa, eu faço tanto por ele e ele não faz nada por mim. E você falou de Efésios, né? 5, que fala sobre o marido entregar a vida, né? Pela esposa. E eu acho que é muito um modelo do que fala em Marcos 10:45, que fala assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Sim. É a visão do reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é esse reino que trouxe tudo de cabeça para baixo. Então agora o último é o primeiro, quem serve é quem é o maior, quem se humilha é quem é exaltado, quem perde é na verdade quem ganha, quando perde por Jesus, por amor a Jesus. O perseguido tem que estar feliz, o que quer justiça e não obtém, mas tem aquele desejo por justiça, ele vai ser satisfeito um dia. O que chora será consolado. Então, esse reino de paradoxos ou de contradições é o que rege, ou tem que reger tudo na nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos. Mas quando você traz o que Jesus colocou aí, a gente começa a perceber que, na verdade, o casamento não ser para mim, ser para o outro, começa muito antes de eu, de fato, ter um relacionamento. Sim. Às vezes, mesmo antes de eu conhecer minha namorada. Eu já tô tendo a oportunidade de praticar e de crescer no sentido de ser servo, no sentido de me doar para o outro. E é uma coisa que você pode praticar aí com seus pais, com o seu irmão, com os seus amigos. Como eu posso servir o outro hoje, né? Eu acho que todo mundo deveria acordar todo dia e perguntar: como eu posso servir melhor as pessoas próximas a mim Como que eu vou hoje? perder para o outro ganhar, né? Seria incrível. Imagina se todo mundo fizesse isso, todo mundo estaria ganhando junto. E a gente teria muito mais sucesso no geral, né? Pode parecer meio utópico, mas quando a gente olha para João 15, que Jesus fala que eu sou a videira, vocês são os ramos, eles conectados na árvore, na videira, né, eles bebem da fonte, que é o próprio Jesus. Sim. Se Jesus é esse cara que foi até o final, se doou, sacrificou, foi servo, foi humilde, como fala em Filipenses 2, se humilhou e não se agarrou no fato de ser Deus, se Jesus é isso e ele habita em nós e a gente bebe dessa fonte, a gente tem todas as energias, todos os recursos para praticar isso. Então, por mais que pareça utópico, não é utópico. Isso aí trouxe um ponto importante aí, porque às vezes as pessoas ficam se esforçando muito para ser tudo que elas precisam ser para que o relacionamento dê certo e viver isso aqui que a gente tá falando de uma forma bruta, na raça, né? E às vezes não tem um tempo ali de pedir ajuda para Deus, de devocional, de ser cheio de Jesus. Então é como se o tanque ficasse vazio e você estivesse tentando dar uma coisa que você não tem, porque você não tá buscando em Jesus, que é a fonte, né? Sim.
Então, esse é um ponto muito importante que muda tudo, muda o jogo. Completamente. Nessas horas que a gente sente que o nosso ego tá ganhando ou tá a voz do nosso eu tá muito alta e a gente não tá escutando muita voz do espírito, nesses momentos eu acho que a gente é onde a gente tem que mais tomar uma atitude de amor pelo outro. É onde a gente mais precisa tomar uma atitude sacrificial, que vai contra completamente qualquer tipo de compreensão que a gente tem. Porque é nesse momento que a gente está com mais raiva do outro, por exemplo, ou que o outro mais me feriu, para aquilo não criar uma raiz ruim, é onde a gente mais precisa. Não, eu vou fazer um ato de amor para aquela pessoa, sabe? E isso quebra completamente o ciclo, sabe? Tipo, ao invés de você deixar aquilo te alimentar e tal. Uma vez um pastor falou isso pra gente, numa pregação, né? Eu lembro disso até hoje, nunca me esqueço. Que é, tem aquela frase, né? Situações desesperadas, medidas desesperadas. Mas ele falou assim, as situações desesperadas exigem medidas de amor. Sim. E ele conta essa história de como, ao aconselhar um casal que estava para se divorciar e falar com o marido, a forma com que o marido apontou os erros da esposa fez com que o próprio pastor começasse a pensar, nossa, é verdade, mas a minha esposa também faz isso, né? E ele começou a se ver nesse momento de, poxa, quando eu chegar em casa eu vou reclamar disso para ela também. Só que aí ele, no caminho para casa, ele falou assim, meu Deus, eu tô cultivando essa sensação, esse sentimento, eu não posso. E ele fez algo completamente fora da casinha. Ele parou no shopping, comprou um sapato para ela e chegou em casa com um presente. Ao invés de chegar com todas aquelas bagagens que ele tinha construído naquele aconselhamento, que provavelmente poderia gerar uma briga, um desgaste, ele foi pro lado contrário. Vou te dar um presente. Chegou com um presente, quebrou completamente as próprias barreiras que ele estava construindo. E isso fortaleceu ainda mais o casamento dele, né? Então, essas medidas de amor, elas não só no casamento, mas em qualquer relacionamento, elas é a forma como Cristo pede pra gente retribuir o mal com o bem, né? É isso que a gente tá falando, serve para qualquer relacionamento, na verdade, né? Quando você passa a entender que você não precisa ser servido, você tem que servir primeiro. E isso muda tudo. É uma forma de enxergar um mundo diferente. É uma cosmovisão diferente. Porque, citando alguns exemplos aqui, bobos, mas talvez servir os outros vai ajudar você a não reclamar da sua igreja e sair porque o pastor não falou com você antes. Ou vai ajudar você a não perder aquela amizade, mesmo que o seu amigo não esteja presente ou que você passou por um momento difícil e o seu amigo não estava lá para você. Né? Vai te ajudar a ter um relacionamento mais saudável com seus pais, né? Entender o lado deles, vai te ajudar em tudo. Então é uma visão transformadora, é uma visão totalmente diferente e contracultural do mundo. Totalmente. Né? É uma forma de enxergar que, gente, antes de tudo, é entender o tamanho do amor de Deus por você. Porque uma vez que você entende que Ele sacrificou tudo por você, que Ele se entregou por completo, que Ele, sendo Deus, não se apegou em nada e foi servo, lavou os pés dos discípulos e falou, né? Se você não deixar eu lavar seu pé, você não vai ter parte comigo, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa entender todos os dias. Sim. Pra gente conseguir fazer isso que a gente tá falando aqui. Com certeza. E é o ponto de partida. Sem essa compreensão, não há esforço que você faça que consiga compreender. Você pode até compreender, como eu falei no começo, aqui na mente. Mas compreender no coração, de modo a transformar suas atitudes e sua prática, só mesmo com uma compreensão muito clara do ponto de partida, que é o amor de Jesus, o sacrifício dele, a humildade dele, de ter se feito homem, o Deus que era Deus infinito se fazer homem, se reduzir, se humilhar nesse ponto, e não vir aqui para se gabar de ser Deus ou para condenar todo mundo, mas para salvar o mundo, como ele mesmo fala em João. Se a gente não compreende isso, não tem como, não tem outra forma. Deus, e se você fizer tudo por mim? E se você se sacrificar todos os dias? E se você tiver que ser a pessoa que se sacrifica todos os dias? E eu nunca retribuí isso. E eu nunca te servi de volta. Como faz? Silêncio mortal.
É uma questão muito complicada, mas, novamente, eu acho que só Jesus pode dar forças para passar por isso. Eu entendo que nós, como humanos, temos limitações. Tem coisas que a gente não vai conseguir aguentar ficar vivendo por muito tempo. Mas eu atribuo isso, sim, ao nosso pecado. E por ser pecado, eu acho que Jesus ele pode nos dar força para passar por isso. Inclusive, Paulo, na sua carta de Coríntios, fala sobre divórcio, separação para pessoas que são casadas. E ele fala de coisas relacionadas à separação, e ele fala isso muito claramente. Ele fala assim, esse conselho eu dou não da parte de Deus, mas da minha parte. Porque eu sei que o pecado destruiu os relacionamentos. E Jesus fala que o que Deus uniu, homem nenhum separe. E que Moisés escreveu uma lei por conta da dureza do coração. E a mesma coisa Paulo está falando. Gente, Deus não quer separação. Deus não quer divórcio. Deus não permite divórcio. Isso também é assunto para outro vídeo. Mas divórcio sempre vai ser pecado. Sempre vai ser. Porque Jesus falou que é. Mas não quer dizer que divórcio nunca vai acontecer. Sim. Porque o nosso coração é duro. Então, eu acho que nessas situações, só um relacionamento muito próximo com Jesus pode nos dar a paz e a segurança de que a gente está fazendo a vontade dele para nós. A ponto de querer amar aquela pessoa. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele veio até nós quando nós não queríamos nada com ele. Então, se a gente tem que replicar esse amor, eu tenho que estar disposto a te amar mesmo quando você não quiser nada comigo. E aí? Até onde eu consigo ir com isso? Mas é importante dizer, gente, para vocês que estão ouvindo aí, fazer a vontade de Deus não é sinônimo de sucesso. Não, pelo menos, o sucesso que a gente gostaria de ter. Isso, nossa, me chamou muita atenção. Porque às vezes Deus vai te pedir coisas na sua vida, Deus vai pedir para você se sacrificar pelo seu cônjuge e Ele nunca vai te retribuir. Deus vai te pedir para você cuidar de pessoas que nunca vão conseguir te dar nada em troca. A própria criação de filhos, para mencionar uma coisa. O que o seu filho de 2 anos de idade pode te oferecer? Nada. Então, se você quer viver em relacionamentos transacionais, com base em transações, que ganha o que perde, vai nem trabalhar tenha na filho. bolsa de valores. Pode ser. Mas nem tenha filho e nem case. Pelo amor de Deus. Porque não é sobre transações. E você fazer a vontade de Deus não é sinônimo de sucesso. A gente vive num mundo que mudou o evangelho de uma forma que, como se todo mundo que fizesse a vontade de Deus fosse ter sucesso nas coisas, fosse conquistar tudo o que quer, que é a teologia da prosperidade, por exemplo. E isso funciona muito bem porque a gente vive num mundo capitalista, né? Que, poxa, se eu quero isso, eu vou me esforçar pelo mérito, eu vou comprar, eu vou chegar lá. Mas relacionamentos não funcionam assim, em base de transação. Né? Então, poxa, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende por que Deus fez. E a gente talvez só vai entender quando a gente estiver com Ele. Mas a gente tem que fazer o que está na vontade de Deus, não porque a gente vai ter sucesso ou qualquer outro motivo, mas porque é a vontade de Deus e é o melhor. E a gente confia nisso, mesmo não entendendo. E nele a gente já ganhou tudo que a gente precisava, né? Que é a salvação, a liberdade do nosso pecado, poder estar livre para não pecar, para não ceder a essa pressão do nosso próprio eu. Para não viver escravo Não disso. viver escravo disso, porque antes de Jesus a gente é escravo do nosso próprio desejo. E mesmo quando a gente tem vontades altruístas, a gente na verdade está escravo do nosso próprio desejo de auto-justificação. Né? Só em Jesus a gente está realmente livre de fundo. É só ver qualquer briga de casal que você vê isso, né? Aí a pessoa falou alguma coisa, outra pessoa entendeu errado, fala assim, mas você não pode falar isso pra mim. Mas olha o jeito que você tá respondendo também, mas como se um ou outro tivesse o direito de responder com a mesma medida. Eu sou assim porque você fez isso primeiro, mas aí o outro, mas aí você fez isso, aí vai voltando lá no passado. E sabe onde isso começou, né? Exatamente. Lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim.
Foi a mulher que tu me deste, né? E a mulher foi a serpente. A culpa é sempre da mulher, desde lá, né? É. Mas é um fato. Mas realmente é uma dificuldade. E eu não tô falando aqui, gente, às vezes você vai colocar aqui no comentário aqui do vídeo e falar assim, o meu parceiro me trai há 10 anos, eu tenho que continuar no relacionamento? Isso é algo muito complexo e o que a gente tá falando aqui são sobre as verdades base da palavra. A verdade não deixa de ser verdade pelo Exato. pecado, né? Mas não quer dizer que a aplicação dessa verdade nessa situação não seja extremamente complicada e difícil e que precise ser feita com muito amor e algo que vai levar muito tempo, mas só um relacionamento próximo com Jesus vai poder te dizer se Deus está te pedindo para aguentar um pouco mais. E isso exige a presença da igreja, a presença dos parceiros de oração, dos irmãos em Cristo. É algo muito complexo, Eu não tiro o mérito disso. Então, a primeira coisa que é legal falar é, se você quer casar e criar sua família, pense bem na pessoa que você vai fazer isso. Porque a oportunidade que você tem de estar atento a isso é antes do casamento, não durante. Durante fica muito mais difícil. A quebra é muito mais difícil. Qualquer relacionamento, desde namoro, é difícil. Mas depois do casamento é muito mais difícil. Às vezes envolve filhos, envolve duas famílias que se uniram. É uma quebra de vários relacionamentos, é muito sofrimento. Então, se você puder, invista em conhecer o seu parceiro, a pessoa que você está namorando. Invista em perguntar, fazer perguntas difíceis. Invista em ler a Bíblia juntos, né? E ter momentos de qualidade, de conversa. É legal sair, é legal ir no restaurante, mas aproveite esses momentos que vocês estão juntos para ter conversas difíceis. Sim. Para perguntar, Mateus, é importante para você que a gente tenha 5 filhos? Precisa ser 5? Não pode ser 2? Né? Qual que é o seu sonho sobre isso? Quão disposto você está a abrir mão disso? Sim, o que você pensa sobre finanças? Como que você, né? Quem vai administrar nosso dinheiro se um dia a gente casar? E como que a gente vai administrar? Quais são os seus princípios? Como você gasta seu dinheiro hoje? Sim. Né? Então... E para ajudar isso, você vai encontrar muitos materiais em boas livrarias cristãs, em boas editoras cristãs. Inclusive, a gente quer deixar uma recomendação nesse vídeo aqui de um e-book que é gratuito, que você pode pegar na editora Fiel. Eu e a Marina, a gente leu esse e-book juntos. Ele tem uma série de perguntas que vão realmente iniciar esse diálogo sobre o pensamento de cada um. Homens, façam esse esforço. Sejam homens. Sejam homens de verdade, sabe? Senta, olha no olho da sua esposa e fala com ela. Ou da sua namorada. Ou da sua namorada, né? Da sua futura esposa. E entenda qual que é a opinião dela. Pense sobre isso antes de dormir. Depois, quando você se encontrar com ela, você fala, olha, eu pensei e eu acho que eu penso dessa forma. Entenda por que você pensa assim. Veio da sua criação, veio de alguma coisa que você aprendeu, vem de uma leitura que você fez da Bíblia e te marcou de uma forma específica. Conversem sobre isso, porque é importante. Eu li esse livrinho com a Marina, foi muito legal, porque a gente percebeu que a gente concordava em muitas coisas. E poucas coisas que eram divergentes, a gente conseguiria fazer, digamos assim, concessões. Né? Ajustes, então, né? Olha, eu penso isso, mas eu abriria a mão disso, né? Pra conviver com você Entender e tudo quão mais. importante é para cada pessoa, né? Porque às vezes, eu penso isso, mas isso não é tão importante para mim. Eu consigo flexibilizar. Exatamente. É muito importante. Mas para quem que tá procurando, Mateus? Porque às vezes o fazer ajuda você, né? O que a gente tá querendo dizer aqui é que Jesus é a fonte, tudo bem. Mas às vezes alguém pode estar falando assim, mas ok, legal, Jesus é a fonte, tudo bem, já entendi isso. Mas como que eu posso viver isso na prática, né? E nem sempre são gestos enormes e coisas incríveis de serviço, às vezes vai precisar ser, mas nem sempre é. Então, o que você daria de dicas aí pros meninos, pensando nos meninos, que eles podem fazer para viver essa vida sacrificial no dia a dia com as esposas, com as namoradas?
Eu falo, por exemplo, para relacionamentos assim, de amizade mesmo, que aquela hora que você tiver de saco cheio do seu parceiro, ou daquele seu amigo, ou daquela pessoa que te fez mal, se proponha a primeiro orar por ela, Uhum. mas dá um presente para ela. E por presente eu digo qualquer coisa, vai, compra um sanduíche para ela. Sabe aquele cara que Um te café superfaturado. sabe aquele cara que te fez um mal na faculdade, por exemplo? Pô, tá me enchendo o saco, não tá deixando. Entrega pra ele um sanduíche, compra alguma coisa pra ele, compra um picolé, sei lá. Faça um ato de amor. Pergunte pra Jesus: Jesus, como eu posso amar essa pessoa? Porque isso começa primeiro quebrando você, o seu coração. Uhum. E isso depois com certeza vai quebrar a pessoa. E se a pessoa também cuspir na sua cara, é aquilo que Jesus falou, dá outra face. Claro que você não vai ser estúpido ou nada disso, nem ingênuo. Jesus falou pra gente ser sagaz. A gente vai tentar o máximo que a gente pode para amar aquela pessoa, mas aquela pessoa não tá receptiva, tudo bem. Eu fico no meu canto, ela fica no dela, e é isso. Mas não desista do relacionamento, não desista de amar a pessoa antes de você realmente tentar dar a outra face. Pra mim, as coisas simples demonstram mais amor, às vezes, do que as coisas muito complexas. Eu falei de uma coisa aqui, né? O Matheus leva café pra mim, porque ele sabe que é muito difícil pra mim acordar cedo, sempre foi. Então ele vai, leva um cafezinho pra mim, quase todos os dias, né? Outra coisa também que ele faz, poxa, ele sempre é o cara que quer servir primeiro, assim. Então, almoço, né? Almoço aqui em casa é sempre uma questão. Porque os dois trabalham, os dois às vezes estão na correria do dia a dia. Quem vai fazer almoço? E aí o Matheus é sempre o primeiro a falar, eu vou fazer almoço, né? Mesmo às vezes a rotina dele sendo mais corrida que a minha, muitas vezes. Então, pequenas coisas, pequenos gestos, coisas que, sei lá, fazem a diferença. E para as meninas, às vezes um gesto pequeno também. Esses dias eu levei café para você com Com bolachinha. bolachinha e fiz um envelope com o guardanapo, Com guardanapo, uma mensagenzinha. escrito uma mensagem dentro, eu te amo, né? Uhum. Então, tipo, coisas assim já fazem tanta diferença. É. E Se a são gente pequenas. competisse para ver quem servia mais o outro, já tá todo mundo muito bem servido, né? Exatamente. Então, eu acho que essas pequenas coisas você pode fazer, praticar aí. Mas uma coisa que eu daria a dica é você conversar com a pessoa. Perguntar o que a pessoa gosta. Né? Uma das formas de fazer isso, tem gente que lê aquele livro 4 Linguagens do Amor, né? Uhum. 4? 5. 5 linguagens. 5 Linguagens do Amor. E descobre qual que é da outra pessoa. Porque às vezes a forma que você gosta de ser amado não é a forma que a pessoa gosta de ser amado. Uhum. E a gente sempre tenta amar da forma que a gente acha. Gosta, Então, tentar entender o que o seu marido, o que a sua esposa gosta, né? E tentar fazer mais disso. Isso faz tanta diferença, gente. De verdade. Então, normalmente são as pequenas coisas que fazem a maior diferença, assim, no dia a dia. O insight de tudo isso aqui, eu acho que casamento não é uma busca de quem ganha mais ou quem recebe mais, né? É uma oportunidade de amar e servir melhor. Se for para competir, compete quem serve mais. Compete quem perde mais. Vamos competir quem sacrifica mais. Por isso, também uma forma de servir o outro, mantenha o seu relacionamento com Deus em dia. Encha-se desse amor, porque não é sobre as coisas que a gente falou aqui que a gente faz um pelo outro. Isso são só exemplos, mas é sobre o coração estar em Deus e Ele guiar você naquilo que você deve ou não fazer. Então, gente, se esse papo fez sentido para você, se por acaso o Espírito Santo te trouxe à mente alguém que precisa ouvir isso também, compartilhe esse episódio com outra pessoa. Sim. O que a gente quer aqui, a última coisa que a gente quer é ficar rico e famoso com esse podcast. Exato. Mas eu queria também agradecer, gente, porque tem sido tão gostoso desde o primeiro episódio. Várias pessoas conversaram comigo desde o primeiro episódio. A gente Já falaram. Cara, já assisti. falaram. Pô, que legal.
e tiveram conversas profundas comigo. Então, pra mim, já tá valendo todo o esforço que a gente tá fazendo Sim. aqui. Agora são exatamente 10h36 da noite de uma quinta-feira. Não estamos no nosso... Não estamos no nosso melhor estado, mas é tão gostoso poder compartilhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E a gente se vê no próximo episódio. Deixa aqui nos comentários que tipo de assunto você gostaria que a gente falasse nos próximos aí, tá bom? Senão eu vou continuar inventando umas coisas muito loucas aqui. Então até o próximo, pessoal. Até!